Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Hoje eu vou conversar com um grande amigo, saudade desse amigo há muito tempo, o cara foi para Juiz de Fora, abandonou a gente, agora está retornando, fico feliz da vida. E quero aproveitar também, agradecer a você que nos assiste pela internet, pelo www.cabofriotv.com.br, você que nos assiste pelo nosso blog, Fora do Brasil, que caída deu a nosso acesso de blog fora do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O nome do nosso blog é o nome do nosso programa. O lugar no pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Quero agradecer a você, que é nosso assinante, que é a razão do nosso programa, né? E também, nesse programa, eu quero chamar a atenção a você. Você que tem casa de aluguel na Vila Nova, nós vamos conversar aqui sobre a situação dos ônibus. Você, para saber quais são as novidades sobre a mobilidade urbana em Cabo Frio, nós vamos falar também sobre isso, tá? Aproveitando, quero mandar um beijo. Mãe, te amo, dona Rita, te amo, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos, em primeiro lugar, quem? Ah, bom, ainda bem. Se você esquecesse, meus sobrinhos, meus filhos, minhas filhas, meus netos, minha neta, minha querida filha Nicole, que encontra-se em Campinas, servindo a Deus, que Deus abençoe você, minha filha. Campinas não, em Franca, São Paulo. Rô, dona Nilza, Zé Carlos, Maria Vitória, um beijão para você. Seu Hélio, dona Delmira, Glaucilene. Tem que começar a falar de todo mundo aqui para ver se você fica mais tranquilo, tá? Tá nervoso? Todas as pessoas que me encontram e parabenizo pelo programa. Olha, Dina, lá no Cortiço. Dina é esposa de Zé da Casquinha, né? E mãe de Guilherme. Um beijão para você, Dina. Quero mandar um abração para Maurinho, no Braga, lá do Ponte do Papito. Passei lá agora, rapaz, a galera toda reunida para assistir a derrota do Flamengo daqui a pouco. Ontem, que lavagem o Vasco deu. Surpresa, a garotada fazendo gol. Garoto de 18 anos, 16 anos. Graças a Deus tivemos uma vitóriazinha boa. Quero mandar um abraço e um agradecimento muito especial a Levi, grande Levi. Convite pelo jantar lá da Donep, tivemos lá junto, eu e Ângelo. Que Deus abençoe você. Quero agradecer e mandar um abraço especial a Milton Alencar. Abraço a todos os agentes da Pastoral da Sobriedade, os participantes das nossas reuniões, que acontecem às segundas-feiras, de 19 às 21 horas. A todos os participantes do Grupo de Oração São José, que a gente se reúne uma vez por mês. Todos os professores, atletas, professores, mas menos um, tá? Daqui a pouco eu falo que é menos esse professor aí, que esse cara, falar nisso, até hoje é dia do rock. Como é que o cara gosta de fazer bagunça? Rock, rapaz. Só gosta de bagunça. Professores e atletas e pais dos garotos das prof, muito obrigado pela força que vocês estão dando, as crianças precisando e vocês me ajudando lá, graciosamente, ainda bem, né? Abençoe. Laércio Silveira, lá do Rio de Janeiro. Vou falar o nome dele. Posso falar o nome, Fabiano? Pode? Obrigado, hein, Fabiano. Até que, enfim, que Milton melhorou um pouquinho você agora está mais educado. Esse aqui um beijo, abraço. Reinaldo, mandar um abração para Reinaldo Domingo Sávio, tá? E também a sua irmã Simone, que Deus abençoe você. Seu parente, né? Simone? Acho que é, né? Olha, eu quero falar para você, professor de Araque, o cara que tem um programa aqui na Cabo Frio TV, cara. O cara senta naquele lado dali, mas tem uma caveira. A caveira que é o retrato dele, tal de Chicão. Porra, eu nunca vi um professor tão mal educado na minha vida. Vê se toma vergonha na cara, rapaz. Pô, não adianta que eu não vou te convidar para sentar aqui no pódio. Não adianta, não vou convidar, tá? Seu mal educado. Flamenguista!
Ó, quero falar para vocês que a Pastoral da Sobriedade é um grupo de autoajuda que ajuda você e sua família a o que fazer quando você descobre que tem um parente, um amigo que usa droga. O mundo cai na nossa cabeça, não é verdade? Então, não tenha vergonha, meu amigo. Tem que enfrentar a situação. Procure um grupo de autoajuda. A gente, às vezes, encontra um avô nosso, que a gente não sabe, usuário de droga, um pai, mãe, filho, filha, amigo. O mundo cai na nossa cabeça. Procura ajuda, cara. Não tenha vergonha, não. E a nossa Pastoral da Sobriedade funciona naquela ruazinha ao lado da Magnalto, que é a Romário. Rua Romário... Agora só me fugiu o sobrenome. Ali na Casa de Maria. Todas as segundas-feiras, 19 às 21 horas. Tá? Pode procurar a gente lá. E você, que está nos assistindo fora de Cabo Frio, que é grande a nossa audiência, procura a Igreja Católica. Se tem alguém na sua família, descobriu que tem alguém que é usuário de droga, procura a Igreja Católica, procura a Igreja Metodista. A maioria das igrejas tem um trabalho muito especial sobre isso. Que Deus abençoe você. Olha, as nossas reflexões continuam as mesmas. Se eu não mudar, nada muda. Não tente mudar as pessoas. Você não vai encontrar ninguém que consegue mudar o outro. Mude você, que a pessoa te acompanha. Eu sou feliz te vendo feliz. Felicidade irradia, né? Como é gostoso. E aquele abraço GG, né? Abraço GG é aquele abraço de felicidade. Que Deus abençoe você. Se não lutar por alguma coisa, será vencido por alguma coisa. É importantíssimo essa. Se você não lutar por alguma coisa, você será vencido por alguma coisa. As nossas visualizações no nosso blog, nós tivemos hoje pela manhã, por volta de 11 horas, tinha 36 pessoas assistindo do Brasil, 13 da Alemanha, 5 dos Estados Unidos, 3 de Singapura, 1 do Reino Unido, 1 da Moldávia e 1 da Rússia. Durante a semana, como caiu o acesso do nosso blog durante a semana na Europa e Estados Unidos? Nós tínhamos a média de 7 mil, 8 mil dos Estados Unidos. Hoje nós temos, durante a semana, nós tivemos 156 acessos, da Rússia 89, da Alemanha 74, Estados Unidos 24, Portugal 8, Singapura 6, Ucrânia 3, Tchecoslováquia 1, França 1, Reino Unido 1. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado você que nos assiste fora do país. Que Deus abençoe você e sua família. A gente aqui em Cabo Frio, feliz da vida, você nos assistindo fora do país. Meu amigão, Mauro Branco. Doutor Roberto Bigode. As suas horas. Meu amigo. Um dos melhores goleiros que Cabo Frio já teve, né? Depois de Zé Guilherme. Antes, porque eu sou mais novo que ele. Tudo bom, Mauro? Tudo em paz, meu irmão. Rapaz, você sai de Cabo Frio, vai para Juiz de Fora, cara. Você acostumou com o frio lá? Rapaz, o Juiz de Fora tem 4 climas no mesmo dia. É mesmo? É impressionante. É uma cidade muito bacana, um pessoal muito hospitaleiro. Adoro o cabo-friense, o Juiz Forano. Ele tem Cabo Frio como a sua segunda cidade. É a capital de Juiz de Fora. É capital. E foi muito bacana a experiência de estarmos. Nós estávamos lá como subsecretário de Mobilidade Urbana. É uma cidade grande, hoje 550 mil habitantes. É uma cidade que é polo da região, assim como Cabo Frio. E conquistei muitos amigos lá, né? Foi uma experiência bastante bacana. Mas eu acho que hoje a gente tem que trazer essa experiência, a gente vai envelhecendo, né, Bigode? E vai aprendendo, né? E a gente vai ganhando a possibilidade de compartilhar essas coisas com as pessoas. A idade
Não é envelhecimento, a idade é experiência. Experiência. Não é? Olha só. Mauro César Loyola Branco, engenheiro mecânico, subsecretário de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora, Minas Gerais, coordenador de ordem pública, secretário municipal de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, responsável pelo transporte municipal, pelo trânsito, segurança pública preventiva, defesa civil, estacionamento de ônibus. Tá mole não, hein, cara? Fazer o quê, né? A lógica, a nova ordenamento municipal, ele necessita de condensar as secretarias para a gente ter um enxugamento da máquina, né? Hoje nós convivemos com um período adverso que a gente tem que encarar de forma muito firme e a gente precisa ter uma nova lógica de gestão, uma gestão um pouco mais condensada, e é isso que está sendo empreendido aqui na nossa cidade nesse novo tempo. Se nas grandes empresas existe reengenharia, na política também tem que ter, né? É verdade, uma boa palavra. Ô Mauro, me fala uma coisa. A primeira pergunta que eu vou fazer é que você já tem mais de 6 anos que você não aparece no nosso programa, né? É verdade. Fala para os nossos assinantes aí, quem é Mauro Branco? Mauro é uma pessoa que tem alguns desafios hoje, né? Nós estávamos logo no início, há 12 anos atrás, começamos aqui em Cabo Frio e assumimos a tarefa de trabalhar no transporte, não sei se você lembra disso. Lógico, né? Lembro. E depois fizemos um trabalho para dinamizar a mobilidade urbana. Desculpa, tive a honra e a felicidade de ter uma sobrinha trabalhando com você. Olha que coisa boa. A gente tinha um ambiente de trabalho incrível. Hoje, durante o dia, nós estávamos relembrando como é que era bom a secretaria, como é que era o ambiente da Secretaria de Transportes, era legal. E hoje a gente tem um grande desafio, que é iniciar um processo de diálogo com a sociedade, para que a gente possa, de forma continuada, num primeiro momento, plantando sementes, inovando. E servir a própria sociedade, né? E trazendo, você falou uma palavra que é relevante, trazendo para a prática o que é o cerne da nossa função básica, porque hoje eu sou servidor público. E todas as pessoas que trabalham na Secretaria de Mobilidade Urbana e Ordem Pública, elas precisam se imbuir dessa responsabilidade. Nós não estamos ali para ser servidos, nós precisamos fazer com que a sociedade perceba que que a gente consiga ter uma ação de tal maneira que a sociedade perceba que a gente está num processo de servir essa própria sociedade, né? E com qualidade, né? Cada vez se especializando. Cada vez melhor, né? É verdade. Ô Mauro, me diz, que história é essa de supersecretário? Não, isso é uma brincadeira, é uma brincadeira de alguns amigos. É interessante, Bigode, hoje você ser normal é ser diferente. É ser diferente, é verdade. Não é verdade? Vai entender. Mas também é porque você tem todas essas ex-secretarias que passaram para você, talvez seja por isso também, né? Que as pessoas aí falam... Mas eu acho que é mais a amizade, a consideração, o apreço. Eu acho que é por aí. Começa por aí. Exatamente. E a pessoa só fala isso quem é seu amigo. É verdade. É verdade. Mauro, eu vou começar... porque nosso programa, eu tenho certeza que o nosso papo, nós temos papo aí para 10, 15 programas de 1 hora. A gente sabe disso, conhece muito bem você, a sua vida desde criança, sabe do seu trabalho, me orgulho de ser seu amigo também. Eu vou começar pelos estacionamentos dos ônibus, posso? Pode. Fala para mim, como é que está a situação da entrada dos ônibus para casa de moradores de Cabo Frio?
Deixa eu te explicar uma coisa, às vezes as pessoas elas não conseguem discernir bem em relação a isso. Desculpa, casa de morador, casa de aluguel. De aluguel, isso, casa de aluguel. Proprietários de imóveis, né? Isso. Cabo Frio, ela precisa sempre de ordenamento. Então, a antiga Secretaria de Transporte e hoje Secretaria de Mobilidade, ela assumiu a administração desse ordenamento no que diz respeito aos ônibus que chegam na cidade. Imagine se a gente tivesse, na alta temporada, todos esses ônibus estacionados ao longo da cidade. A cidade com certeza pararia. Então, daí a relevância da gente ter esse ordenamento. E isso é muito mais forte por causa da sazonalidade, ou seja, existem situações aqui que você só de carro de passeio já o espaço público fica todo comprometido. O próprio fim de semana vem muitos carros para cá. Se você colocar ônibus, então fica um sufoco. Então, o que a Secretaria de Mobilidade na área de estacionamentos de ônibus faz? Ele cumpre um requisito legal. Nós encaminhamos esses ônibus para uma determinada área. É feita uma taxa uma cobrança de uma taxa, e essa taxa ela tem variações distintas de acordo com a intenção dos ônibus. Eu tenho então ônibus que vêm para hotéis e similares, ônibus que vêm para casas de aluguel e ônibus que vêm aqui eventualmente para uma excursão social, que vem e volta no mesmo dia. Então, para cada uma dessas, para cada um tipo de utilização que da forma que eles utilizam a cidade, a gente tem uma taxa específica, justamente para dar uma contrapartida para a própria cidade, né? Já que as pessoas estão vindo para cá para usufruir as nossas belezas, utilizam os serviços públicos de iluminação, de esgoto, a própria praia, limpeza pública, etc., trazer de alguma forma uma contribuição para a cidade devida. Eu creio que é devido isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que hoje existe uma tendência de uma nova lei entrar em vigor a qualquer momento na cidade, está sendo trabalhado e preparado a isso, exatamente para a legalização dos imóveis de aluguéis para temporada. Curto e grosso, não seria bom a gente procurar a secretaria, fazer uma parceria com alguém para que essa alguém ajudasse vocês na chegada desses ônibus? Por exemplo, um grupo seria responsável pela vinda dos ônibus. Os ônibus vão chegar aqui, já tem que estar preparado, todo mundo tem que ter alguém responsável, uma empresa responsável para ajudar a secretaria. Não seria bom isso? Hoje eu tenho notícia. Vamos te explicar uma outra coisa, Bigode. Quem cuida da política de mobilidade é a Secretaria de Mobilidade. Então, eu me preocupo com o espaço urbano e com o ordenamento do espaço urbano. Portanto, para mim, o importante é ter esses ônibus colocados fora ou ainda num determinado local onde ele não venha causar... causar transtorno. Né? Causar transtorno para o ordenamento da cidade. Agora, a política de turismo da cidade, ela não é feita por mim. Portanto, eu opero aquilo, eu faço vamos dizer assim, eu cumpro um regramento que me viabilizado a partir da Secretaria de Turismo, dos outros órgãos afins que definem essas políticas, certo? Então, em relação a esse ordenamento da mobilidade, eu posso dar a minha contribuição e falar como funciona. Agora, em relação a como isso vai acontecer e da maneira que vai acontecer, a pessoa que talvez tivesse que estar aqui para dar mais detalhes seria alguém que cuida da política de turismo no município, que seria a Secretaria de Turismo. Por sinal, essa semana eu estive lá para conversar com o Saulo. Eu queria até deixar um abraço para o Saulo, que é um amigo que a gente conquistou.
mas eu fiquei um pouquinho triste contigo. Eu tive lá de manhã cedo, você mandou chegar às 2 horas. Aguardei até meio-dia e 20, meio-dia e 25 não apareceu, eu tive que vir, mas se Deus quiser a gente vai conversar. É para a gente ajudar. Mas seria uma boa, né? Você ter uma parceria na qual você fazer um trabalho em conjunto, porque não vai deixar dúvida. Alguém tem que ser responsável por isso. Deixa eu dar um exemplo para você do que algo que está funcionando. Hoje a gente tem uma migração de ônibus que estacionam em locais de praia, próximas às praias, principalmente no Foguete, Vila do Sol, por ali naquela região. A gente já tem um grupo que se ajuda em relação a identificar, porque é muito difícil para nós identificarmos quando nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse sentido, então, a gente fez um grupo e as pessoas dos próprios bairros avisam, olha, tem um ônibus aqui que estacionou no lugar errado. E aí a fiscalização vai lá e direciona esses ônibus para a própria área de estacionamento, ou se houver algum tipo de problema, eventualmente não pode parar nesse lugar, dá um direcionamento para ele, né? Para que a gente cumpra o regulamento legal. Então isso já é uma participação. Eu acho que a gente pode dinamizar isso sim, com mais gente e tal, tá bom? Veja só, eu tenho uma pergunta aqui, que foi feita pelo seu Paulo, lá da Vila Nova, que ele inclusive já tem um trabalho que a própria Piatti vem fazendo um trabalho em parceria com a prefeitura, e ele disse que já foi feito. Aí a pergunta que ele faz para você, já tem um mapeamento dos pontos de estacionamento da Vila Nova? Nós estamos nesse início de jornada com uma defasagenzinha, eu acho que talvez, eu estou falando até de forma muito amena, em relação aos processos licitatórios. Existe um delay nessa isso que eu ia falar para você, história. Isso que eu quero adiantar. Provavelmente, eu acredito que as coisas só vão funcionar mesmo o ano que vem, porque a tendência natural é as coisas ir acontecendo, porque aos poucos vai sendo montada essa nova estrutura e tal, deve ser isso, né? Mais ou menos. A gente tem... a velocidade ela está melhorando. Então, em relação a ordenamento, nós vamos ter momentos, a cidade é muito grande, a gente tem áreas muito complicadas em que você precisa de maior premência, ou seja, eu preciso fazer a modificação com mais rapidez. Algumas áreas, como Algodoal, principalmente nos locais de verão, de férias, a gente tem um afluxo de veículos muito grande no Algodoal, nós temos na Vila Nova, nós temos agora, por causa do comércio, a Porto Alegre a gente precisa novo intervir. ponte que está surgindo na cidade, né? É um novo point, muito bacana, a gente fica feliz com isso, mas gera necessidade de ordenamento. Só que isso tudo, a gente precisa principalmente de algumas ferramentas. Hoje, nós conseguimos inicialmente algo em torno de 100 placas para poder fazer alguma coisa. Fizemos um ordenamento na Major Belegá, que foi legal. A gente vai acertar agora, ainda essa semana, o comércio local pediu para a gente fazer uma alteração. A gente está junto com o comércio de forma bem dialogal, e a gente não precisa ter a arrogância da tecnicidade, a gente pode consertar determinadas coisas para poder melhorar para a cidade. Então vamos fazer uma alteraçãozinha lá a pedido deles. Mas foi muito bom, ou seja, algumas coisas a gente já pontuou e que estavam dando conflito muito grande, e a gente foi fazendo, está fazendo. Agora, o processo licitatório de placas, a gente ainda tem um tempo que ainda vai demorar um pouquinho, talvez um mês mais ou menos, para poder essa licitação ficar pronta, e mais um tempo para a confecção de placas. Ou seja, não existe mágica, existe trabalho, perseverança
e tudo mais. Eu vou falar logo, porque as pessoas vão questionar, semáforos. Os semáforos, ele não é uma árvore de Natal que você tem lâmpada piscando pisca-pisca. Não é isso. O semáforo, ele tem todo um sincronismo que tem que ser feito, e eles são ligados uns com os outros. É verdade. Esse sincronismo é feito em placas chamadas controladores de fluxo. Para que ele dê o fluxo maior do trânsito. Para medir tempos, acender no ordenamento correto. E, normalmente, há um desgaste normal nisso, porque aquilo ali fica girando o tempo todo. O que acontece é que, ao longo dos últimos anos, a gente não houve um investimento em relação à troca, houve um investimento insuficiente, pelo que a gente percebe. Hoje nós temos 74 semáforos em Cabo Frio, nós fomos até cada um deles para identificar, porque eu tinha que fazer uma coisa chamada termo de referência. O que é termo de referência? É um estudo básico para que a gente perceba qual é o estado de cada, no caso do semáforo, de cada semáforo, e a gente identificar quanto vai ser investido em cada um deles e fazer um projeto, porque eu não posso simplesmente eu tenho responsabilidade legal em relação a isso. Esse termo de referência, esse projeto, ou projeto básico, substancia o processo licitatório. Então, e cada semáforo você tem características específicas. Não foi fácil, foi um trabalho árduo. Começamos em março, e depois disso tem que fazer o processo licitatório, tem que configurar todo o embasamento legal para que a gente possa ter, no final disso, uma empresa que se responsabilize pela reforma e manutenção desses semáforos. Bigode, você não sabe, mas não existe, quer dizer, não existe capacidade técnica plena em Cabo Frio para tratar desse assunto. Nós vamos entrar num processo de formação profissional. Hoje o que a gente faz a gente faz concertos, mas não consegue reformar. Eu não consigo colocar um semáforo hoje por falta de profissionais gabaritados. Por falta de estrutura de todas as ordens. Então, mas isso está acabando, quer dizer, nós estamos finalizando esse desconforto. A gente pede desculpa aos cidadãos cabo-frienses, a gente reconhece a dificuldade, a gente não quer que isso seja, que um semáforo fique apagado, mas eventualmente ainda está acontecendo. E se Deus nos ajudar, eu gosto muito quando você reconhece que Deus no caminho. Se Deus nos ajudar, se tudo correr bem, a gente vai ter até o final desse mês esse processo sanado. Nós vamos ter sanado essa dificuldade sanada, e nós vamos ter então condição de dar a resposta premente, a resposta rápida aos problemas de semáforo na cidade. Você me perdoa, não foi exatamente o que você me perguntou, mas é isso. Então, nós vamos ter, sim, estacionamento, como você me perguntou, no São Cristóvão. Nós vamos ter todo esse trabalho operacional, de estabelecimento do regramento das vias, seja em São Cristóvão, seja nos outros lugares. Uma pergunta, só me responde sim ou não, não precisa mais. Podemos marcar uma reunião contigo, pessoal da Vila Nova, para a gente tratar daqueles assuntos ali, para você ouvir a comunidade em relação aos estacionamentos para o verão? Sim. Eu vou te dar uma notícia que você não sabe. Sim, a resposta já está feita. Na semana, sem ser essa agora, a anterior, nós tivemos, e você teve a presença, e você gravou toda a nossa apresentação, e a gente está iniciando um processo que é muito importante para a cidade. Mobilidade urbana? É o plano de mobilidade urbana. Mas, Mauro, isso é uma teoria? Não, isso é prática, porque com aquele instrumento nós vamos ter condição de tratar de regiões e tratar de assuntos relevantes em relação à mobilidade. Isso eu quero conversar com você daqui a pouquinho mais. Então tá. Espera aí. Eu quero primeiro agradecer a Deus por uma coisa que Mauro falou aqui. Parabenizar o prefeito Marquinhos Mendes. O problema que jogaram nas costas do prefeito Marquinhos Mendes, e que provavelmente muitas pessoas não enxergam, é que hoje
a prefeitura não anda, porque o prefeito está pagando 3 folhas de pagamento e só vai começar a andar, acredito eu, lá para dezembro, janeiro, por aí. Porque enquanto o prefeito não tirar esse peso das costas, eu tenho certeza absoluta que a cidade não vai andar. E eu peço a você aqui, para em suas orações também colocar o nome do prefeito Marquinhos Mendes, porque para que dê sabedoria, para que ele consiga mudar essa situação que Cabo Frio está passando. Concorda comigo? Concordo. Eu oro todo dia. Eu peço a Deus todo dia, porque eu imagino a aflição que pesa em cima do nosso prefeito em relação a arcar com um ônus tão grande. Salários atrasados e impostos que não foram pagos. O social que ele tanto gostaria de estar fazendo que não pode fazer. Hoje está tudo muito parado. O que nós estamos fazendo hoje é o feijão com arroz. É uma ação perseverante. Eu tenho me energizado muito, Bigode, com os meus parceiros, meus colegas secretários, e você vê um time aguerrido. Você vê Fabiola, você vê... Eu vou nominá-los, vai ser um problema, mas todos esses secretários fazendo o que pode fazer, às vezes muito com quase nada. Então, eu acho que esse momento ele está suscitando as pessoas, primeiro, a se unirem e a gente se energiza, a gente se... ganha força através dessa unidade que está havendo nas secretarias e junto com os secretários. Está sendo um exercício muito bacana, né? A gente se aproxima muito um do outro, isso é muito legal. E deve, porque eu tenho certeza absoluta que uma secretaria depende sempre da outra. Qualquer que seja, você vai sempre ter uma secretaria, a Secretaria de Esporte depende da educação, a educação depende do esporte. Secretaria de Mobilidade Urbana depende da Secretaria de Transporte, transporte depende da Secretaria de Mobilidade, e assim sucessivamente. Verdade. Todas elas, uma depende da outra. E não pode existir o que existia há uns anos atrás de Cabo Frio, um secretário se sentir superior ao outro. Isso não pode existir nunca. Vaidade não pode... Você está servindo, você é um servidor público. É verdade. Né? Mauro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Já que você falou da mobilidade urbana, então vou perguntar, vamos tocar logo no assunto, que eu tenho muitas perguntas aqui. Como é que está? E quero te parabenizar, primeiramente, pela reunião. Maravilhoso, o auditório lotado. Isso demonstra realmente o carinho que o povo tem por você, que o pessoal tem por você. Parabenizar pelo seu trabalho, que você me levou na sua sala, me mostrou as estruturas que estão sendo montadas para o futuro de Cabo Frio através da Secretaria de Mobilidade Urbana. Técnicos capacitados para trabalhar nas funções na qual são necessárias. Não pegar qualquer um por ser cabo eleitoral de Marquinhos vai trabalhar comigo, não. Tá? Eu quero te parabenizar por essa situação. Foi uma coisa que a gente teve como princípio. Desculpa. Deixa eu até citar um exemplo bem claro aqui. Eu quero valorizar, inclusive, uma pessoa que foi secretária de turismo no governo passado e hoje, como é uma técnica capacitada, hoje ela continua na Secretaria de Turismo. A Luana. Tá? Desculpa, perdão. Exatamente. Vale a pena lembrar, né? Eu acho que trazer pessoas do bem, qualificadas e que venham contribuir para o sucesso desse grande desafio, que é a reconstrução da cidade, é fundamental para nosso sucesso. Mas, voltando à sua questão, o plano de mobilidade é uma ferramenta que a gente precisa desenvolver. Essa ferramenta não é de cima para baixo. Eu queria que as pessoas entendessem que o plano de mobilidade ele tem duas vertentes. E todas essas duas vertentes elas dependem da discussão da sociedade. Quais seriam elas, Bigode? A primeira é o trabalho por regiões, ou seja, como é que eu vou trabalhar para ordenar o PERO?
eu tenho Peró, eu tenho Caminho Verde, eu tenho Ilha, eu tenho Praia das Conchas, eu tenho Ogiva, ou seja, aquele sistema, um depende do outro. E a gente precisa, então, trabalhar, e como hoje nós já temos alguma experiência positiva, nós vamos ter esse ordenamento, já está sendo feito junto com a sociedade, junto com os moradores e comerciantes, e está sendo muito prazeroso. Ou seja, até o final de dezembro, nós temos uma outra tipo, não, um outro tipo de funcionamento, um outro tipo de organização lá no Peró. Então nós vamos ter bolsões de estacionamento, nós vamos ter o ordenamento da praia, vamos colocar as placas para poder fazer o ordenamento do estacionamento no Peró. O Peró sofre demais com isso. E o Peró está para ser agraciado com uma grande causa, né? A Bandeira Azul, a gente está trabalhando, porque a mobilidade é um dos temas que precisam ser tratados para empreender qualidade naquele local. Estou citando o Peró porque a gente já está avançado, já foi trabalhado junto com a comunidade para a gente cuidar da mobilidade naquele sistema, ou seja, Peró e as áreas que ficam junto dela, do bairro. Bem, mas isso aí vai ter que ser permeado, vai ter que ser estendido para toda a cidade. Esse é uma ênfase, ou seja, a gente trabalhar as regiões. Outra ênfase é trabalhar as características de mobilidade, os tipos de transporte, os tipos de necessidades que cada região dessa tem. Por exemplo, e é necessário ouvir a região, né? Cada morador, né? O pré-requisito é que seja discutido para que as pessoas consigam dizer e participar e dizer o que querem para a cidade, né? Eu vou chegar lá, mas deixa eu só falar sobre quais são esses tipos de transporte. Eu preciso ter um plano cicloviário, eu preciso ter um plano de cargas, eu preciso trabalhar como tratar os polos geradores de tráfego, eu preciso cuidar e definir como é que vai ser a infraestrutura viária para cada lugar desse. Ou seja, independente de nós tratarmos a região, a gente tem que tratar assuntos que dizem respeito à mobilidade. Então, entendeu? De um lado, a gente foca a região, de outro lado, a gente trata esses planos, como é que Cabo Frio quer dinamizar a mobilidade em relação ao ordenamento das vias públicas. Hoje, a gente tem ainda uma deficiência muito complicada, que é a falta de regramento ou uma dificuldade em relação à percepção das pessoas em relação ao regramento do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje a gente tem carros que ficam parados em cima da calçada. Essa questão tem consequências. Primeiro, o cadeirante não vai conseguir andar. Aí você fala, mas Mauro, as calçadas estão muito ruins. Ok, vamos então pensar em como trabalhar as calçadas. Uma outra situação, o avanço de dos semáforos, dos sinais, traz consequências, acidentes. Estacionamento de veículos em esquinas. Os carros não conseguem passar, o transporte coletivo tem dificuldade de passar porque tem um caminhão que está descarregando e, no final das contas, quando a pessoa que está no ponto sofre com os atrasos. Ou seja, de forma simples, Bigode, o que nós precisamos com o plano de mobilidade é perguntar para as pessoas o que querem. Se elas querem o ordenamento, se elas querem os fluxos andando de forma normal. Não adianta eu falar apontar o dedo, eu como motociclista, apontar o dedo porque o trânsito está ruim e eu ficar passando pela direita querendo ultrapassar todo mundo. Ou seja, nós precisamos olhar para nós mesmos e tentar achar um caminho para a gente conviver. É isso que eu ia falar para você em casa. Eu quero falar com você em casa porque eu tenho certeza absoluta que é de fundamental importância o futuro
dos nossos filhos, o futuro desenvolvimento até da nossa cidade. Veja só, existe um trabalho de futuro para a cidade de Cabo Frio. Quando você for solicitado, vou citar aqui o caso que a gente comentou aqui sobre a Vila Nova e o Peró. Não adianta você procurar puxar a sardinha para o seu lado. Tu tem que ver o que é o melhor para o seu bairro, mesmo que seja prejudicado você no seu estacionamento na porta da tua casa. Nós temos que olhar o melhor, que seja bom para mim, para o meu vizinho, o melhor para todos. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. Você precisa de uma parceria. Olha só, as cidades, elas cresceram e os espaços foram tomados por carros. Exatamente. Ou seja, eu tenho hoje pedestre que luta, são áreas de conflito. O pedestre, o motociclista, o motorista de veículo particular, eu tenho hoje o transporte coletivo, eu tenho a bicicleta. Todos esses têm direitos e deveres. Ordenar isso e fazer um pacto social em que a gente defina o que nós queremos, definindo para cada um deles, caminhões também, no plano de cargas. Os próprios ônibus para os próprios ônibus. Hoje a gente precisa, na realidade, o que a gente precisa é fazer um grande acordo para dizer assim, o que Cabo Frio quer para ela mesma, entendeu? Agora, isso tem dois pré-requisitos. Primeiro, a gente não pode olhar para o nosso umbigo e dizer, não, eu quero isso para mim. Né? A gente, normalmente, as demandas, eu já falei isso na palestra e vou falar de novo, as demandas pessoais, elas normalmente são legítimas. As demandas locais ou por nicho, elas são legítimas, mas a decisão tem que ser coletiva. Nós não vivemos na nossa casa, nós vivemos num ambiente urbano em que a gente precisa entender que existem direitos e deveres de cada um. Acertar essa conta, ou seja, definir o que a cidade quer, é o grande resultado prático para esse plano de mobilidade. E isso nós só podemos fazer se a gente tiver a coragem de estarmos juntos. Nós estamos com o tempo avançado e eu gostaria... Quantos programas a gente tiver? Eu gostaria de falar o seguinte, estamos agora formatando uma maneira dessa participação. Como é que você pode participar? Nós estamos agora lançando, a gente vai noticiar isso, um site que vai estar lá todo dia, todas as atualizações sendo feitas, você vai poder falar assim, olha, eu estou sugerindo isso, eu quero participar desse grupo de trabalho. Na qual você vai conversar e aquilo ali vai ser a nossa maneira de interagir com as pessoas. E a gente vai trazendo as pessoas não só para apontar. Hoje existe uma mania muito grande de apontar erros, né? E por favor, cada um de nós sabe, não estou aqui simplesmente reclamando, não é isso. Mas existe uma tendência da gente apontar erros, mas esquece quando você aponta um para lá, tem três para cá, ou seja, talvez o grande ênfase, o grande benefício de um processo como esse, que é um processo democrático, é a gente pensar o que eu posso fazer para melhorar a mobilidade na minha cidade. Se você, por exemplo, não parar a carroceria da calçada, se for motorista, o motociclista, e não ultrapassar de forma que cause acidente para ele mesmo e para os outros, se você não ultrapassar um sinal, se você respeitar as regras de trânsito, cuidar, para que andar rápido demais? Veja bem, eu não estou dizendo que eu faço isso o tempo todo, mas você procurar zelar por isso é um grande mérito. Então, hoje eu me preocupo em fazer aquilo que é certo, botar o cinto de segurança, evitar falar no celular. São ações simples. Ligar os faróis quando for para a estrada. Ligar os faróis quando for para a estrada é uma legislação, é uma lei, aumenta a segurança, mas internamente nas cidades existem determinados regramentos que a gente precisa ter para evitar
acidente, para a gente conseguir. Eu não estou sendo piegas aqui, não é isso que eu quero. Eu quero sensibilizar vocês para estar junto conosco E ajudar. dentro de um processo de transformação da nossa cidade. É verdade. Né? Quando alguém pega uma latinha de cerveja e joga fora, ninguém gosta. Você gosta? Você não fica com lógico raiva? Não. Lógico que fico. Não é, poxa vida, está sujando minha cidade. Esse tipo de indignação com aquilo que acontece, e essa indignação alcançar a minha mudança, a mudança do meu comportamento, talvez seja o grande desafio e aquilo que a gente almeja, é fazer com que todo mundo consiga perceber e se indignar com aquilo que não está trazendo o bem para a cidade. Ô Mauro, eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu sei que não é todo mundo que tem o conhecimento para saber o que é os termos que a gente está utilizando aqui. Mas para pessoas que ainda não conseguiram descobrir, o que é mobilidade urbana? A gente só está falando de mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana tem a ver com prover acesso. É você dar acesso a quem tem direito. À cidade, às pessoas e aos bens. Ou seja, você não pode esquecer que para você sobreviver, você precisa de alimento. Então, você tem que se preocupar também. Então, prover acesso às pessoas e bens ao que a cidade oferece de maneira ampla, segura, ambientalmente sustentável, hoje e no futuro. De forma simples, é isso que é mobilidade. Então, se eu estou andando na rua, vamos colocar uma pessoa com deficiência, alguém que esteja numa cadeira de rodas, isso que eu ia falar. E está tentando andar, caminhar, andar na cadeira de rodas, e tem um carro estacionado, você está dificultando, impedindo o acesso daquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Poxa vida, eu vou me contribuir para colocar meu carro da maneira correta e assim por diante. Então, é uma ação que são as pequenas ações que vão definindo o resultado desse ordenamento, desse acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece. Só para você que está em casa, e você que está tirando carteira agora. Quem está tirando carteira agora que acha que eu sou tal, já tenho carro, posso dirigir. Tu tem que lembrar que você pega o seu automóvel para sair de casa, mas o cadeirante pega a cadeira de rodas para sair de casa. O ciclista pega a bicicleta para sair de casa. As pessoas saem de casa andando. Então, a mobilidade é exatamente a preocupação de servir o acesso para todos, porque é muito simples eu pensar em mim e esquecer do cadeirante, esquecer do pedestre, esquecer do ciclista. Não é isso, Mauro? É isso sim. Mas aí você pensa assim, Bigode, poxa vida, como é que eu vou sair de bicicleta na minha cidade se eu tenho carro estacionado de um lado e do outro? Temos que definir. É isso que nós queremos? Será que a gente não pode... Esse é o chamamento que você quer para a sociedade. Esse é o chamamento. Não, olha só, quando a gente fala de ordenamento da cidade, nós não estamos condenando ninguém, nós não estamos sendo presunçosos, arrogantes, muito pelo contrário. É um chamamento para a gente poder definir o que a gente quer. Agora, uma coisa é certa, se eu quero dar segurança nas vias públicas, eu preciso criar condições para que isso ocorra. Isso tem a ver com o governo precisa fazer aquilo que é certo, usar as leis, né? As pessoas precisam se conscientizar disso, certo? Os nossos visitantes precisam também, aqueles que visitam a gente precisam, né? Os moradores têm uma responsabilidade, mas os visitantes também precisam se enquadrar. Ou seja, cada pessoa precisa estar consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Basicamente é isso. Mauro, isso é utopia, não, isso é prática. Nós temos várias cidades que se transformaram. Aí você fala, não, isso na Europa. Não, Bogotá, eu tive a oportunidade de visitar, Bogotá se transformou. Ela era um caos urbano e hoje ela é uma cidade que preza a bicicleta, que tem um transporte coletivo de primeiro mundo,
Los Angeles também, né? Los Angeles Los Angeles eu não tenho, não sei exatamente, mas eu falo Bogotá porque Colômbia é país sul-americano, mas você tem Londres, você tem as cidades da Europa toda, mas eu gosto muito de dar o exemplo de mais perto para a gente se identificar, né? Porque não é agora. E aí você tem a limpeza pública, tem uma lógica que fala da limpeza pública, é onde você é mais limpo, é onde você menos suja. No transporte, a gente precisa entender que o transporte público coletivo, ele tem que ser encarado como o rico utilizar o transporte público coletivo, entendeu? O país desenvolvido, isso é um pensador que falou, quem fez essa transformação na Colômbia, lá em Bogotá e Cartagena também, entre outras cidades, o país desenvolvido ele tem um transporte coletivo em que o pobre e o rico, o transporte coletivo não é para pobre, o transporte coletivo é uma solução para as cidades. Isso tudo a gente precisa desenvolver. O plano de mobilidade é um chamamento para as pessoas discutirem a cidade. E isso não pode ser feito unilateralmente. Ok? Deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, tivemos esse bate-papo fantástico, maravilhoso com você. Não falamos de guarda municipal, não falamos de segurança, não falamos de transporte, não falamos a metade do que as 4 ou 5 programas que a gente tem aí para a gente fazer. Não vou nem perguntar, porque eu sei que tenho livre-arbítrio de chegar para você, Mauro, vamos trazer, e você me diz sim ou não. Sim. Eu tenho certeza que nós temos aí uma infinidade de programas para a gente fazer e te coloco à disposição. Não só o meu programa, mas a Cabo Frio TV, os programas dos companheiros que fazem aqui também, para que a gente cada vez mais se aproxime. Quero te agradecer de coração, Mauro. E já está marcado, vou combinar com o pessoal da Piatti na Vila Nova para a gente conversar sobre a mobilidade urbana do verão na Vila Nova. Na Vila Nova. Deixa eu falar uma coisa. Existem alguns pré-requisitos que eu utilizo para que a gente desenvolva um trabalho empreenda a mobilidade na cidade. A primeira é planejamento, a segunda é tecnologia, a segunda é relacionamento. Esses 3 pré-requisitos, a gente vai ter que falar o tempo todo deles, certo? Então, eu preciso que a gente trate planejamento, eu preciso que a gente empreenda tecnologia e é necessário que a gente se relacione para chegar a um final feliz nessa história, tá bom? Fique à vontade para a sua despedida aí, com certeza, já está marcado. De repente, qualquer momento, um outro programa para a gente falar sobre isso. Agradeço a oportunidade. A gente vai ter muito tempo, nós estamos só iniciando, a gente vai ter muito tempo. Por favor, não me tome como presunçoso. Não estou aqui dizendo que eu estou certo e que os outros estão errados. Não é isso. É justamente não é o contrário. A premissa não é certo ou errado. A premissa é a gente discutir a cidade, é a gente contribuir tanto com as nossas opiniões, quanto com o nosso exemplo. Essa é a ênfase para a gente transformar a nossa cidade numa cidade melhor, com mais qualidade de vida, para a gente ser mais feliz aqui dentro, né? E eu espero que juntos, a gente consiga fazer essa transformação desses próximos 3 anos e meio. Se Deus quiser, a gente tem muita coisa para falar. Orton, eu fico feliz da vida quando eu vejo o programa de Amaury Valério pela televisão, porque o cara fica distante, não fica o tempo todo vambora, acabou. Você vê como é que as pessoas são, né? Quem não é visto não é lembrado. Por isso que ele fica sempre comigo. Mas não tem problema não. Eu quero de coração te agradecer, Mauro. Eu estou falando do nosso amigo Fabiano lá dentro, que você está falando, está ele lá assim, vambora, acabou. Está doido para ir embora. Parece até que está preocupado com alguém que está em casa. De coração. Mas agradecer a você de coração e dizer que a gente... E agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida, eu quero agradecer a você, meu amigo, e dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até quinta, se Deus quiser.